ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais para você. Mussarela, peça o pedaço quilo R$31,80. Massa comum espaguete gameleira 400 gramas R$1,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelado quilo R$9,80. Ofertas válidas até 30 de julho. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Todo mundo quer ter direito a uma educação de qualidade, a uma saúde que cuide de quem precisa, a um transporte que funcione. Mas antes de todos esses direitos, a gente tem um dever, o dever de participar. Acesse câmaravc.ba.gov.br ou vá até a Câmara de Vereadores e colabore com a elaboração da nova lei orgânica, enviando suas ideias e sugestões. Nova lei orgânica. Sua participação é lei. Câmara de Vitória da Conquista. Pelo bem de nossa gente. Comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade, tem preço baixo, você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Atenção, o programa seguinte é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista. Do povo e da carga, está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Olá, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, todos os ouvintes do programa Rádio Chofer. Estamos começando agora mais uma edição do programa Rádio Chofer aqui pela Melodia FM 87.9, também ao vivo com imagens pelo Facebook, pelo Instagram, @Melodia Conquista, você que quer seguir também o Facebook. Vai lá, Melodia Conquista 87.9 ao vivo. Você vai ver as imagens, nos acompanhar em toda a programação, além de ficar gravado no Facebook. Se você não tiver tempo de ouvir ao vivo, você pode estar conferindo depois, com imagens e programação toda gravada, tá bom? Agora, meio-dia, 19 minutos. Está começando o seu encontro diário com informação aqui pela Melodia FM. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que estão movimentando a nossa cidade, movimentando a nossa Bahia, o nosso Brasil. Nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025, Rádio Chofer, que é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com muito carinho e compromisso com a nossa categoria. Aqui você confere as notícias mais importantes do dia, com análises, com entrevistas, falamos de economia, falamos de política, falaremos de trânsito, de clima e tudo que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, porque o programa Rádio Chofer está no ar. Agora, meio-dia e 20, hoje fazemos questão de abrir o nosso programa para agradecer e parabenizar de forma muito especial todos os envolvidos na organização
da nona edição do Forró dos Rodoviários. Um evento que foi, mais uma vez, um grande sucesso, marcado pela alegria, pela tranquilidade, com muito boa música, uma excelente estrutura. Impecável, uma festa impecável. Queremos destacar o trabalho incansável de toda a comissão organizadora. Parabenizar a Thelma, que ficou à frente aí da produção, com seu comprometimento. Também toda a diretoria do CitraVC presente, sob a liderança do presidente Álvaro Souza. Essa festa é muito mais do que a celebração do Dia dos Motoristas, pós-período junino. É um reconhecimento da importância do trabalhador rodoviário, levando entretenimento, levando cultura, levando a união, um lugar de muito respeito, categoria aí que se divertiu bastante. Os rodoviários que movem a nossa cidade e o nosso país. Então, parabéns a todos que contribuíram pela belíssima noite. E você que esteve presente, curtiu cada momento, nosso muito obrigado. Que venha 2026 ainda com mais força, com mais atrações, mais conquistas aí para os nossos rodoviários. Portanto, muito obrigado a todos que esteve presente. O público curtiu bastante. Nós temos uma matéria especial aqui. Vamos ouvir aqui os depoimentos de alguns presentes. Eu estava lá fazendo a cobertura e o que eu vi foi muita alegria, muita animação, muita paz. Não houve qualquer incidente. Tudo dentro da tranquilidade, da normalidade. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Forró dos Rodoviários novamente marcando, carimbando aí a sua presença como uma das festas mais organizadas de Vitória da Conquista. Parabéns a todos os envolvidos. Agora, meio-dia e 22. Você está ouvindo Rádio Chofé. Olha, ontem foi 27 de julho. Ontem foi comemorado o dia do despachante documentalista, um profissional responsável aí por intermediar os processos e documentações junto aos órgãos públicos, especialmente no setor de trânsito, né, cartórios e empresas. Tem muito despachante aí que envolve bastante, é uma mão na roda em relação a essa questão de transferência de veículos. Parabéns a seu dia, que foi ontem. Todos os despachantes, que é fundamental para facilitar a vida dos condutores e de quem adquiriu o veículo ou está trocando. Ontem também foi Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, uma data criada para reforçar a importância da segurança e saúde profissional, lembrando empregadores e trabalhadores da responsabilidade com a vida no trabalho. É de extrema importância que haja aí a prevenção de acidentes de trabalho. Tanto é que todos os anos existe a semana de prevenção de acidentes de trabalho em grandes empresas, né? Promovem essa semana. E ontem foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Muito bem. E hoje, 28 de julho, comemora-se o Dia Mundial da Luta contra a Hepatites Virais. Uma data criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e tratamento das hepatites A, B, C, D e E. Essa data é hoje, tá? E hoje também é dia do nosso reconhecimento, do Dia do Agricultor. Parabenizamos todos os homens e mulheres do campo que com esforço, coragem e dedicação garantem, portanto, o alimento que chega às mesas de milhares de pessoas todos os dias. O agricultor é a raiz da nossa economia e o sustento da nossa nação. Na Rádio Chofé, a voz do rodoviário, a força do trabalhador e o compromisso com a palavra e a vida.
Agora meio-dia 26. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos conferir o tempo e a temperatura da nossa cidade na data de hoje. Final de semana aí, todo o tempo firme, sem chuvas. E hoje tá do mesmo jeito, tá? Parecido com ontem. Dia de sol com algumas nuvens. Aquela névoa ao amanhecer, principalmente na parte alta da cidade. Temperatura em Vitória da Conquista varia mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Não há probabilidade de chover hoje. O vento percorre a 6 km por hora. O tempo está muito tranquilo, muito estável. Umidade relativa do ar mínima de 47% e máxima de 97%. O sol nasceu às 6 horas e 7 minutos e irá se pôr às 17h32. O sol, neste momento, está forte, mas a temperatura está agradável. A temperatura nesse instante registrada pelo portal Clima Tempo é de 23 graus. Daqui a pouquinho vai estar 24, até aproximadamente 4 horas da tarde. A partir daí começa a descer a temperatura. Chegou na mínima 17, lá para as 10 horas da noite. Então, dia quente, noite fria, aquela amplitude térmica que já estamos acostumados na nossa cidade e na nossa região aqui, principalmente aqui em Conquista. Agora, meio-dia 27. Rádio Chofer. Vamos conferir os destaques dos principais jornais impressos, grandes jornais do nosso Brasil. Vamos saber agora. Ouça agora as manchetes do dia. Vamos lá, Folha de São Paulo destaca que o presidente Donald Trump fecha acordo com a União Europeia e confirma novas taxas para o dia 1º. Nós vamos falar disso aqui hoje, tá? Também é destaque da nossa programação. O jornal Estado de São Paulo, em sua principal capa, relata que, abre aspas, nossos serviços, fecha aspas, pesam na inflação e são desafio para o Banco Central. Jornal Globo, sua matéria principal diz que Trump e a União Europeia selam um acordo para reduzir tarifas a 15%. Jornal Estado de Minas destaca, abre aspas, queremos entender o que Trump quer, fecha aspas. O jornal Tempo, Trump confirma tarifaço de 50% a partir de 1º de agosto. Esse destaque do jornal Tempo está falando sobre o Brasil. Jornal Zero Hora, em sua capa principal, dentro do mesmo assunto, Donald Trump destaca adiar tarifaço. O Brasil ainda busca saída diplomática. Vou repetir, Donald Trump descarta adiar tarifaço. E o Brasil ainda busca saída diplomática. Está aí o imbróglio do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre todo o mundo. Não foi só sobre o Brasil, foi sobre todo mundo. Só que o Brasil ainda não está negociando, esse é o problema. Correio do Povo, semana decisiva. Trump diz que não vai prorrogar prazo para tarifaço. Lembrando que o prazo para o tarifaço é até dia 31, que na verdade começa a vigorar a partir do dia 1º. E não há possibilidade de prorrogação para esse início. Jornal Valor Econômico destaca também que o tarifaço ofusca resultados do segundo semestre. Toda a imposição e toda a mudança, nas questões econômicas do mundo, nas negociações de países que há negócios, que há compra e venda, se há uma alteração brusca, logicamente que vai alterar aí sim
os resultados. Comércio é isso. O jornal Correio Brasiliense destaca que Trump anuncia acordo com a União Europeia e confirma tarifaço em agosto. Por fim, Jornal à Tarde. Jornal à Tarde sempre muda de assunto e destaca que opções alternativas podem incrementar investimentos. Tá aí os destaques dos principais jornais do Brasil, dentro de basicamente um único tema, que é o tarifaço, que vai começar a partir do dia 1º. Agora, meio-dia 31, vamos para os destaques da nossa programação de hoje. Confira agora a pauta do jornalismo de hoje, baseada nas manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Muito bem, hoje vamos falar que o Forró dos Rodoviários foi um sucesso em sua 9ª edição, com festa lotada, uma categoria animada. Falaremos também que a Justiça Eleitoral confirma Gabriela Garrido como vereadora eleita em Vitória da Conquista. Outro assunto é que Vitória da Conquista voltará a contar com superintendência da Caixa Econômica Federal a partir do dia 1º de agosto. E dados oficiais apontam que Vitória da Conquista continua a cidade mais segura entre as principais da Bahia. E um assunto mais comentado nos jornais impressos do Brasil é que o tarifaço de Trump, a União Europeia anunciam, portanto, um acordo comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciou esse acordo com a União Europeia e terão tarifas de 15%. Esse é o destaque, os destaques da nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta com os detalhamentos dessas informações. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não, é muito rápido. Agora, meio-dia 33. Rádio Chofer. Sintonia total com você. Em Vitória da Conquista, prática, serviços terceirizados, equipe qualificada e constantemente treinada, portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática, serviços terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Jossa. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com energia solar. E a PSS Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSS Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSS Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSS Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 779-9819-6358 99819-6358 ou acesse o Instagram @PSS Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite, essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSS Solar. O futuro é agora.
Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui maquinando que esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você está ouvindo Rádio Chofer. Muito bem, de volta com a nossa programação após um breve intervalo. Estamos de volta agora. O programa Rádio Chofer vai até 1 da tarde. O programa Rádio Chofer, que é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Sintra-VC, sempre na luta por garantias de emprego, renda, benefícios para a categoria. Portanto, você que é associado do Sintra-VC, conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames, passe livre para os rodoviários e muito mais. Só ligar. Caso você ainda não é associado, busque logo, vai lá. Ligue 77-3423-4959, faça a sua adesão. Sintra-VC, gestão de Álvaro Souza. Agora meio-dia e 38 minutos. E a categoria muito unida e animada, que é os rodoviários. Queria mandar um abraço a todos os rodoviários que estão ligados no programa. Queria mandar um abraço também ao pessoal do Salão de Nando, tá ligado, com o rádio ligado, mandando alô aqui. Outros na web, tem um amigo Cicinho que está lá ligado, lá no norte da Bahia, Juazeiro, Petrolina, sempre ali rodando, trabalhando, mas ligados no programa Rádio Chofer. Forte abraço, meu querido amigo Cicinho Ceará. Abraço a Nando, abraço a Mike, a Kaique, caminhoneiro. Abraço também a Loi. Um cheiro para você, Loi. Toda a família Ribas aí ligado na programação. Muito bom saber que vocês estão aí ligados no programa Rádio Chofer. E olha, Forró dos Rodoviários chegou aí na sua 9ª edição, contou com uma festa lotada. Foi uma festa que foi realizada no Camarote Miraflores, aqui em Vitória da Conquista. Um verdadeiro sucesso de público, de organização. Uma festa que reuniu centenas de trabalhadores do setor de transporte. Também outras pessoas, não foi só o setor de transporte, não. Tinha a cidade em peso lá. Um clima de confraternização, um clima de reencontros, muita animação. Um evento que já é tradicional no calendário da categoria da cidade. Teve como destaque a alegria dos rodoviários que aproveitaram a noite para dançar, se divertir, colocar as conversas em dias com os colegas de trabalho. Foi uma confraternização, na realidade, né? Para muitos. Foi um momento especial aí de descontrair. Depois das rotinas dia a dia do trabalho do transporte público. O presidente Álvaro estava presente, toda a diretoria também, o presidente do Sindivicar, o querido João Matos, bati um papo com ele lá também. Eles prestigiaram bem a festa, todos prestigiaram a festa. Conversaram com os rodoviários, reforçaram a importância desse encontro
com isso, fortalecer os laços da categoria. Então, segundo eles aí, o forró dos rodoviários foi mais que uma festa, uma oportunidade de valorizar o trabalhador, promover momentos de união com a família, com os amigos. A organização desse evento foi por conta aí da coordenadora Thelma Amorim, sua dedicada equipe, experiência e carinho. Thelma cuidou de cada detalhe aí dessa estrutura, que ficou muito bem organizado. Até o acolhimento dos convidados, das bandas, acompanhou pessoalmente, fez questão de recepcionar a imprensa e todas as pessoas presentes com sua atenção e simpatia. O diretor de comunicação, Maurício Moraes, também teve um papel importante na festa, mesmo com o pé machucado, estava presente ali no evento, dando suporte na medida do possível. Além disso, seguiu dialogando, mesmo com as limitações que estavam no momento, conseguiu aí abranger aí boa parte da festa. Portanto, nona edição dos Forró dos Rodoviários reafirma o compromisso das entidades sindicais com o bem-estar dos trabalhadores, que se consolida com um dos eventos mais aguardados pela categoria aqui em Vitória da Conquista. Cada edição da festa, ela vai se crescendo, se fortalecendo, tendo aí uma valorização entre os rodoviários. Quem fez essa matéria foi a nossa querida Luciana Novaes. Você pode conferir essa e fotos, entrevistas lá no portal Notícias Bahia. Vamos dar o crédito aí para o portal Notícias Bahia. Estava presente lá fazendo a cobertura da festa também, com sua competência e sua equipe. Portanto, é o Forró dos Rodoviários que foi um sucesso. Agora, 12h42. E olha, a Justiça Eleitoral confirma aí Gabriela Garrido como a vereadora eleita em Vitória da Conquista. Mas antes de eu falar dessa matéria, eu vou passar aqui uma entrevista que foi feita ainda no tema Forró dos Rodoviários com o presidente Álvaro. Me concedeu uma entrevista, a gente também estava lá fazendo cobertura nessa festa. E Álvaro vai falar um pouquinho. No início da festa eu entrevistei. Diga lá, Álvaro. Aqui do Forró dos Rodoviários, programa Rádio Chofé, acompanhando e fazendo toda a cobertura desta festa maravilhosa que é feita para os rodoviários de Vitória da Conquista em toda a região. Estamos aqui agora com o nosso querido Álvaro, presidente do SintraVC, para falar para a gente a festa que ainda não começou, mas a gente já está no clima, já estamos dentro da festa, as bandas ainda vão começar. Álvaro, qual a expectativa para a festa? E daqui a pouquinho a gente vai estar curtindo essa festa junto. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Chofé. A expectativa é muito boa, porque a festa só está no início, os cantores nem se apresentaram ainda e a casa já está cheia. Sinal de que realmente, hoje, vai fazer muito sucesso. Então, é uma festa que nós fazemos em comemoração ao dia que é o dia 25 de julho. Classe essa importante que transporta tudo o que nós temos no nosso lar. Transporta a riqueza do país e o mais importante de tudo, transporta vidas. Então a esses trabalhadores profissionais do transporte, parabéns a todos eles pelo trabalho que vem exercendo no nosso país e no mundo. Então a festa é em comemoração a essa classe tão importante que é a classe dos rodoviários, em especial aos motoristas. Muito obrigado, Álvaro. A Rádio Chofé na cobertura do Forró dos Rodoviários. Tá aí, palavras do presidente do SintraVC, Álvaro Souza. Essa entrevista foi concedida antes do início das bandas, já no local. Durante a semana nós vamos passar outras entrevistas que a gente fez aqui. Mas a festa foi um sucesso. Foi um sucesso. Que 2026 venha com muito mais força. Agora 12h45. E olha, como eu disse, a Justiça Eleitoral confirma, portanto,
Gabriela Garrido, delegada de polícia, como vereadora eleita em Vitória da Conquista. Foi confirmado na última sexta-feira a eleição da delegada Gabriela, ela que é do Partido Verde, confirmado para a Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A decisão foi tomada após a anulação dos votos do Partido Avante por fraude eleitoral, que resultou aí na cassação do mandato do vereador Natan da Carroceria. Ela que teve 2.301 votos, ocupava a primeira suplência da Federação Brasil Esperança, que é PT, PCdoB e PV, e agora passa a ser oficialmente reconhecida como vereadora eleita, forçando a bancada de oposição lá na Casa do Povo. Após a diplomação, Gabriela Garrido tomou posse no cargo da Câmara Municipal. A defesa do ex-vereador Natan da Carroceria entrou com um recurso com embargos de declaração que tem como objetivo pedir ao Tribunal Regional Eleitoral que esclareça possíveis omissões, contradições ou erros na decisão anterior. Esse tipo de recurso, no entanto, não abre a discussão sobre o mérito do caso, só altera o resultado que for comprovado algum erro no julgamento, em que, segundo especialistas, é muito raro. Portanto, só para você entender o caso, no último dia 27 de junho, o TRE recebeu uma ação de investigação judicial eleitoral contra o Natan da Carroceria, que é do Avante, por suspeitas de candidaturas laranjas. O Partido Verde de Conquista pediu que o caso fosse investigado, se comprovado que os votos fossem anulados e o mandato do referido vereador cassado. O processo seguiu em andamento e no dia 14 de julho veio a decisão. O caso em questão, o Tribunal TRE da Bahia confirmou que a candidata teria sido usada como candidata laranja pelo Partido Avante nas eleições de 2024. Então a manobra tinha o objetivo de cumprir cota mínima de 30% de mulheres candidatas prevista por lei. A candidata em questão teve apenas um voto e não foi na sessão dela, então comprovou aí que a campanha foi inexistente, não houve campanha para essa pessoa, movimentação financeira sequer nas redes sociais cadastradas por ela. Então, de acordo com o processo aí, o próprio presidente do Avante admitiu não lembrar da candidata em nenhum ato político. Portanto, mesmo sem a intenção explícita de fraudar, a Justiça entendeu que a estratégia descaracteriza o propósito da lei, que é garantir a participação real das mulheres dentro da política. Então, os recorrentes, incluindo a candidata do Partido Avante, argumentaram que os resultados das suas campanhas foi devido a descompromisso do partido e alegaram que a agremiação partidária abandonou os candidatos durante a campanha, não cumprindo promessas de apoio político e não repassados recursos do fundo partidário dos candidatos em Vitória da Conquista. Muitos candidatos, incluídos homens, tiveram aí suas prestações de contas zeradas, 19 dos 24, que para a defesa demonstraria aí a realidade, a falta de recursos e nenhum início de fraude. O Partido Verde de Conquista comemorou essa decisão do TRE, que por 5 votos a 2 anulou todos os votos recebidos pelo PV nas eleições de 2020. Então a medida foi tomada após o tribunal reconhecer fraude no cumprimento da cota, com o uso de candidatura fictícia, como eu já disse. Então, com a anulação, o mandato do vereador Natan da Carroceria foi cassado, portanto, assumindo aí a delegada Gabriela Garrido. Agora, meio-dia e 49. E Vitória da Conquista voltará a contar com a Superintendência da Caixa Econômica Federal a partir de 1º de agosto. Portanto, a partir da sexta-feira, teremos novamente uma superintendência que será reinstalada em Vitória da Conquista. O anúncio foi feito pelo deputado federal Valdenor Pereira, do PT. Foi o articulador aí dessa questão e recebeu essa informação da Caixa Econômica, celebrando aí um reforço importante para a estrutura institucional do sudoeste da Bahia. A direção da Caixa, representada pelo vice-presidente nacional de varejo, o Adriano Matias, reconheceu a importância
estratégica da nossa cidade, que é a terceira maior cidade da Bahia, que atualmente depende de uma superintendência lá em Feira de Santana, que é a 400 quilômetros daqui. Então, a direção aí da Caixa Econômica confirmou para o deputado Valdenor a reinstalação dessa importante retorno ao nosso município. Parabéns aí ao deputado. A gente, quando é para criticar, a gente critica, tá? Quando falta a atuação, a gente tem que reclamar de fato, para que haja melhoria. Mas quando é para elogiar, a gente elogia. Portanto, parabéns ao deputado Valdenor por ter trazido novamente, pelo menos ele articulou aí esse retorno da superintendência da Caixa Econômica para a Vitória da Conquista. Que é importante ter a superintendência aqui. Grandes negócios é feito por intermédio, por aval da superintendência. E aí a gente perde negócios, perde investimentos em função da falta dessa superintendência na nossa cidade. Aí, boa notícia. Agora, meio-dia e 51. Olha, dados oficiais apontam Vitória da Conquista como a cidade mais segura entre as principais cidades da Bahia. Nós falamos comentamos em relação à notícia que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública das 20 cidades mais violentas da Bahia, ou melhor, do Brasil. 9 são da Bahia. Vitória da Conquista ficou fora dessa, graças a Deus e a atuação das instituições de segurança pública da nossa cidade. Pois é, nossa Vitória da Conquista consolidou-se como a cidade mais segura da Bahia no primeiro semestre de 2025, segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com apenas 18 crimes violentos, letais e intencionais registrados entre janeiro e junho deste ano. O município apresentou uma queda de 40% em comparação com o mesmo período do ano anterior, 2024, que contabilizaram 32 homicídios. Houve uma redução aí de 40% nos casos. Esse desempenho positivo contrasta com o cenário estadual, né? Como eu disse antes, Bahia ocupou aí o segundo lugar no ranking nacional de mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Nós divulgamos as cidades aqui mais violentas. Na região sudoeste nós temos Feira de Santana, Jequié, que foi a segunda cidade mais violenta do país. Portanto, existem algumas estratégias integradas de segurança pública que aconteceu em função que nos resultou aí nessa redução de número de casos, tendo Conquista como a cidade mais segura. Segundo o coronel Evanildo, secretário-chefe da Casa Civil, atribuiu essa redução de criminalidade às ações transversais, como o programa Brilha e Conquista, modernizou a iluminação pública, que é uma consequência, né? Cidade mais clara, mais iluminada, logicamente facilita a questão da segurança pública. Então, a ação conjunta entre órgãos municipais, estaduais. Segurança não se faz isoladamente, temos que uma rede de proteção que inclui desde melhoria do transporte até políticas para as mulheres e jovens, afirmou, portanto, aí o secretário-chefe da Casa Civil, coronel Evanildo da Silva. A Guarda Civil, também que foi criada em 2021, parte desse ecossistema aí, tem toda a participação, a ajuda nessa redução. E a tecnologia também, muralha digital, entre outros. Você pode conferir esses dados, estão disponíveis lá no portal da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Há um gráfico lá, de todas as cidades mais violentas também. Agora, meio-dia e 55 minutos. E olha, um dos assuntos mais comentados
do Brasil, que é a questão do tarifaço nos últimos dias, né? Esquecemos até a questão do roubo do INSS. Tá esquecido, mas agora a gente relembra isso aqui. Mas vamos falar que os Estados Unidos anunciou um acordo comercial com a União Europeia, com tarifas de 15%, notícias do mundo, mas que a gente precisa refletir para que no Brasil isso também aconteça. Pois bem, em troca da redução tarifária, Trump afirmou que o bloco europeu fará um investimento de 600 bilhões nos Estados Unidos. O presidente americano e a primeira-ministra Ursula von der Leyen se encontraram ontem lá na Escócia. O presidente dos Estados Unidos anunciou, portanto, um acordo comercial com a União Europeia. Os produtos europeus passaram a ser taxados em 15%, eram 30%, tá? E agora negociou, foi para 15%, como havia sido anunciado. A nova tarifa também se aplica a automóveis, semicondutores, produtos farmacêuticos. Já o aço e o alumínio seguem com sobretaxa de 50%, que já estava antes. Trump reuniu com a Comissão Europeia, lá na Escócia, com a primeira-ministra Ursula von der Leyen. Segundo ele, Estados Unidos, a União Europeia vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Firmará acordo para a compra de energias e equipamentos militares dos Estados Unidos. Foi acordada também tarifa zero para produtos estratégicos como aeronaves, peças, para determinados produtos químicos também, medicamentos. O setor de bebidas alcoólicas ficou fora aí dessa decisão. Pois bem, os japoneses também teve aí, vai ter um investimento de 550 bilhões de dólares e também baixou aí para 15%, que antes era 25% anunciado por Trump. Olha, nesse cenário internacional que a gente vive e acaba ficando sabendo, porque o mundo está globalizado, né? O mundo está globalizado. Não adianta querer viver sozinho, porque não consegue. O Brasil enfrenta aí um impasse comercial com os Estados Unidos. Existe o risco real dessas tarifas ficarem em até 50% sobre produtos brasileiros, que pode afetar diretamente a nossa balança comercial, prejudicar setores estratégicos da nossa economia. Mas o que nos chama a atenção é o silêncio do presidente Lula diante desse momento tão delicado. Enquanto diplomatas e representantes do Itamaraty tentam nos bastidores costurar um acordo, o presidente tem evitado declarações públicas sobre o tema. Justamente quando o país esperava uma posição mais firme, ou pelo menos um aceno de tranquilidade à população, ao mercado. Talvez o silêncio possa ser até estratégico ou político, mas também pode ser interpretado como uma ausência de liderança no momento em que o Brasil deveria mostrar uma postura ativa, soberana nas relações exteriores. Então, diante de um cenário econômico que já traz aí incertezas internas, a gente espera que o presidente da República seja uma voz ativa, uma voz que nos oriente, que una e defenda os interesses do nosso Brasil, especialmente as negociações internacionais. O presidente Lula, que já foi destaque em negociações internacionais, agora a gente não está vendo essa atitude por parte dele. Olha, o Brasil precisa de presença e não de omissão. Agora 1h em ponto.
Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui na Melodia FM. Muito obrigado pela companhia, você que nos acompanhou ao vivo, pela sintonia da rádio, da Rádio Melodia, e também pela Rádio Web, que pode ser transmitida em qualquer lugar do mundo. A Rádio Chofé, que é idealizada pelo SINCRA-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Agradecemos a todos pela companhia, pela qualificada audiência. Desejamos a todos uma excelente tarde nesta segunda-feira. Voltaremos amanhã, se assim nosso bom Deus permitir. Pedimos que continue com a gente na sintonia, porque daqui a pouquinho tem o programa Portal Notícias Bahia, com Léo Pereira e Luciana Novaes. Agora é 12:02. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Até amanhã. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a